Pensado no clube. Você largou o futebol de vez? Eu jogo umas peladinhas, estou meu personalzinho lá na Sintra. Se lhe chamarem para... Quer ver? Olha só, uma pessoa, eu sou até amigo dele, é o Ailton. Eu quando conheci o Ailton, assim, para a amizade que nós temos hoje, ele estava com uma dedetizadora lá na Vila da Penha. E eu falava para ele, por que você não volta pro futebol? Ele dizia que nunca mais queria saber de futebol na vida dele. Eu falei, pô, Ailton, mas você jogou campeão no Botafogo, no Fluminense, no Flamengo, campeão brasileiro, jogou com o Zico. Não quero mais saber. Aí o Jorge chamou ele para trabalhar. Vamos embora, e disse que teve um sonho e que os dois iam decolar. Aí o Ailton aceitou. Não parou mais, não saiu mais do futebol. Tá até hoje ele está trabalhando lá em Xerém, entendeu? E ele não queria, mas ele viu que realmente a vida dele é aquela ali. E eu já falei com um cidadão ali, mas ele disse que não quer mais saber de futebol. Eu vou te falar, eu prefiro trabalhar com a minha escolinha lá, que eu tenho um amigo meu que tem uma escolinha do Flamengo lá em Vargem Pequena, e eu faço um personal na Sintra. Por quê? No meio do futebol é muita sacanagem que se eu fizer comigo eu não concordo. Ele fala uma que eu vou falar, isso é pensamento meu. Já falei, se eu tiver errado, podem me corrigir. Hoje, a média de um goleiro na base, se o menino tiver 1,70m, 78, não vai. Por quê? Porque é padrão europeu. Só que como é que você vai saber que um garoto de 14, 15, 16 anos, de 1,90m vai dar certo no futebol? Só porque por causa da envergadura? Aí me diz, para quem envergadura? Sair do gol ninguém sai. Isso já você pode ver. Se me apontar um goleiro que sai do gol com um tamanho de 90 para cima, eu tiro o chapéu. Me fala um aqui no Brasil que saia do gol. Eu não vejo ninguém. Só que, por que a qualidade dos goleiros caíram? Porque eles preferem um goleiro alto que seja mais ou menos do que um goleiro menor bom. Essa é a minha opinião. Se eu estiver errado, pô, pode. Se os caras me convencer que eu estou errado com o meu raciocínio, eu bato o palma para eles. Mas, se você for ver o nível dos goleiros hoje, cai bastante. Em vista de goleiros bons. O exemplo que eu sempre falo, um goleiro que foi, assim, um dos ícones da seleção, Tafarel, hoje ele jogava por causa do tamanho. Qual a altura do Tafarel, mais ou menos? Não sei se é 1,80m, 1,80m e pouco, não sei. Hoje ele jogava, por quê? Porque hoje o goleiro tem que ser de 1,90m para cima. E é um dos melhores goleiros que passaram na seleção. Passaram vários bons goleiros. Ele está entre os melhores. Disputou 2 Copas do Mundo, a de 90 e a 94. Que foi campeão. Né? Em 98 era o Júlio César, né? Não. Quem era em 98? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí, hoje ele jogaria. 2000 e... Isso aí... 2002 que foi o... Foi 2002 que... Marcos. Foi Marcos. Marcão. 2006 foi o Júlio César. Júlio César. Do 7-1? 7-1 foi o Júlio César. Foi o Júlio César. Foi. Esse 2002 aí era Marco, Dida e Rogério, não era? Não. Dida também era o Dida? Ou não? Não sei. 2002. Não, era Marcão, Rogério Ceni e mais um. Não sei se era o Dida. Eu acho que era o Dida, eu acho. O Dida era de 98, era o Tafarel? Não, era o Dida. 98 era... 2002 não era mais o Dida. Era o Marco. Era o Marcos, Marco, Acho que é Marco, Dida e Rogério Ceni, eu acho, não tenho certeza. Eu também não tenho não. Você chegou a vestir amarela? A única oportunidade que eu ia ter em 1990, quando eu fui campeão da Taça São Paulo. Meu nome estava na relação, só que naquela época, como eu tinha 21 completo. Eu fiz 21, eu fiz 21 dia 7 de fevereiro. Se eu faço depois de agosto, eu tinha sido convocado. Porque naquela época tinha que ser depois de agosto, que era completo. Né, Marcelo? Por causa das competições que eu disputava. Portanto, que eu fui para a Taça São Paulo, a Taça São Paulo foi em janeiro. Eu fiz 21 em fevereiro. Dia 7 de fevereiro. Que ainda não tinha completado 21 anos. A amarela só eu comprando mesmo. Só comprando mesmo. Se algum time te chamar para ser treinador, você não vai não? Hoje não, hoje eu não tenho não tenho mais essa vontade. Sério? Ninguém? Não tenho. Já recebi convite já para trabalhar já. Não quis também? Não quis.
Não quis porque você trabalhando primeiro, dependendo do clube que você for trabalhar, tu não vai receber. Outra, você vai sair fora do estado do Rio de Janeiro. Para você passar, né? A gente conversava bastante. Para passar sufoco fora do Rio, eu prefiro passar sufoco no Rio de Janeiro. Sufoco que eu digo é um mês ter 30 dias. Entendi. Entendeu? Hoje, para você trabalhar hoje, tem que ser em clubes que te dê condições. Outra coisa, né? Você vê, hoje para você ter uma carteira, né, de treinador, né, da CBF e lá de fora, você gasta aí 50, 60 mil. Eu tenho 40, 50 mil hoje? Não tenho, como muito. Então, na maioria das vezes, muitos jogadores que não tiveram oportunidade de jogar em time grande, né, jogaram em time de médio porte, ficaram no meio do caminho, foram trabalhar em outro ramo, por quê? Porque o cara não tem essas condições de 40, 50 mil para fazer. Muito caro. Então o que acontece? Quando eu falo certas coisas, o pessoal fala, pô, você fala demais. Não é questão de falar demais. Tinha que ter um decreto, pelo menos, não sei quem vai fazer, porque em política eu não me envolvo, mas pelo menos um decreto, alguém, o presidente, senadores, deputados, algum fazer um decreto, por exemplo, quantos anos você jogou? 10 anos de carteira assinada? Você pode pegar essa carteira aqui para exercer a sua função. Porque hoje tem muitos, não querendo desmerecer, né? Mas hoje, a maioria você tem que ter feito educação física e tudo. E para você fazer também uma educação física, para pagar uma faculdade, é caro. E o caso é o seguinte, para você também trabalhar, vamos dar um exemplo, jogando, na época que eu e Adriano jogávamos, né? Que não tinha Gatorade, não tinha academia, não tinha coletezinho para ver quanto correu, era o sol e água, na maioria de ver água de bica, né, Adriano? Água de poço. E aí o que acontece? Pô, para depois você pegar um sol do caramba, né? Para você chegar depois da noite, pegar uma faculdade, sentar numa sala de aula para estudar, não tem. Você não vai ter. A tua mente não vai te ajudar, porque a tua mente já vai estar estressada durante o dia, não tem como. Então o que acontece? Eu fui diretor do América na época, em 2012, até as categorias de juniores do América fui campeão, né? Mas me tiraram com 3 jogos, né? Porque eu não admito um cara que trabalha na construção civil chegar no vestiário, como tal dizer Carlos lá, né? Que ele tinha uma empresa de construção civil, e chegar lá e xingar os garotos. A gente estava perdendo por Tigres de 2-0 na época, xingando os garotos. Não pode. O cara não entende de futebol. O cara entende de construção civil. Então eu acho que cada um no seu quadrado. E o que aconteceu com o futebol, os próprios dirigentes têm culpa. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, o Adriano vai concordar comigo, o presidente vai querer falar uma coisa para ti e você não vai aceitar. E o cara que ele vai contratar, que vai ter medo de perder o emprego, ele vai obedecer. Entendeu? Então, na maioria das vezes, hoje você vê, na maioria das vezes, assim, muitos jogadores fora do mercado. Por quê? Porque o presidente quer um cara que ele obedeça a ele. Entendi.